Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. Olá, amiguinhos e amiguinhas, sejam todos muito bem-vindos. Começou mais uma semana, eu sei, tá todo mundo assim, bad, com cara de borocochô, mas toda grande jornada começa com o primeiro passo. Mas de qualquer forma, bom dia pra quem? Pra você, pra mim, pra você. É pra se pensar, né? E a gente vai começar a semana às beiras de uma guerra. Isso mesmo, olha só. Os Estados Unidos está dizendo que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Ou seja, bem, isso um conflito de grandes proporções com a OTAN, liderado pelos Estados Unidos, e a Rússia, sendo que Rússia e Estados Unidos têm os maiores arsenais nucleares do mundo, juntando com a China. Então, que a China está do lado da Rússia, então nós teremos aí, se a situação sair do controle, no meio de uma pandemia, nós já temos a certeza de que o Armagedon está vindo, né? Estamos diante do fim do mundo, vamos aproveitar esse momento fatídico, fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Viver a vida, né? Enquanto não caem bombas sobre nossas cabeças. Pois é, né, gente? É um conflito aí que acho que eu já cheguei a contar em episódios anteriores, né? De que a Rússia ela não quer que os Yankees fiquem no seu quintal, tá? Então a Ucrânia recebeu um convite, né, para integrar a OTAN, e isso para a Rússia é um afronte, né? Então já temos aí um grande entrever internacional para esse ano de 2022, né? E não sabe como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Pode ser uma reedição da Guerra Fria? Pode ser, pode ser. E, infelizmente, a pandemia ela avança, né? São 420 mortes em 24 horas. É claro que não dá para fazer a comparação com o começo do ano por causa do apagão de dados, né? Mas é num domingo ter 420 e a média já está chegando perto do 1.000, a média móvel está de 767 mortes diárias. Então nós estamos aí com uma situação que é bastante preocupante, tá? E corroborando com as informações que já passei anteriormente, né? No Hospital Emílio Ribas de São Paulo, 85% das pessoas que morreram recentemente de Covid não estavam com o esquema vacinal completo, não tinham se vacinado. Então é fato, gente. Vacinem-se, gente. Eu mesmo, falta 6 dias, fim de semana que vem, eu vou no postinho fazer minha dose de reforço para ficar 0 bala e completar em definitivo o ciclo vacinal, tá? Então, e eu estava até comentando com uma amiga a respeito disso, gente. A gente sabe que
Covid como pandemia vai acabar. Mas vai ser uma doença endêmica. Vai ser igual gripe, conjuntivite, né? Só que é uma doença que vai exigir mais tempo de afastamento, né? Porque é uma doença muito contagiosa. E a gente vai se vacinar todo ano. É provável, inclusive, que futuramente tenha aquelas vacinas duplas, tríplices, né? Anuais e sejam vacina da Covid, e seja vacina de Covid com gripe, com outras coisas. Então tá indo muito bem. Eu fiquei sabendo de uma notícia, por falar em vacina, né, de que os testes da vacina contra o HIV estão tendo resultados promissores. Isso é muito bom, tá? Para reduzir ainda mais essa questão do HIV, né? Teve uma polêmica que aconteceu, né? Que saiu no noticiário semana passada, né? De que havia sido descoberta na Holanda uma variante do HIV que é mais virulenta, mais contagiosa, mas que essa variante ela circulou entre os anos 80 e 90 na Holanda. E não havia naquela época a tecnologia suficiente para fazer o sequenciamento dessa variante. Hoje tem, e aí foi feito. E que essa variante ela não é resistente aos medicamentos retrovirais. Aliás, o grande desafio dos medicamentos retrovirais para o HIV é justamente de que é preciso que, além de combater o HIV nas células, ele tem que combater os vírus que ficam alojados nos tecidos e músculos e órgãos, né? Porque quando você se infecta com HIV, não é só o sangue que se infecta, é o sangue e tecidos, né? E é por isso que as pessoas que vivem com HIV precisam tomar remédio indefinidamente, né? Eles não podem mais parar o tratamento. Tomam o remédio e tem que tomar em definitivo o remédio os remédios, né? O coquetel, né, de medicamentos retrovirais, né, antirretrovirais, para manter uma vida saudável, né? Porque senão ocorre o efeito rebote, volta, né? E essa aí, a questão do efeito rebote, né, da Covid é uma coisa preocupante, né? Porque sexta-feira eu comentei, né? Está interiorizando nas capitais o pior já passou, tá? A quantidade de testes que está tendo positivos, o índice, né, percentual está sendo menor, tá? Isso significa que futuramente vai haver menos casos de Covid nas capitais, mas ela está avançando para o interior do Brasil, né? Está avançando para as cidades, né? Para as cidades menores, né? Então, que tem menos acesso a recursos de saúde. Então, por isso que a média móvel de casos e mortes está sendo muito elevada, né? Ainda, né? E então, só que é o seguinte, o risco é efeito rebote, né? Parece ser um feriado, as pessoas que estão nas capitais irem para o interior, se infectam de novo e voltam, e aí o ciclo ele se perpetua, né? Então, o isolamento social, o uso de máscara, de preferência PFF2 e a vacina ainda são necessários, né? Então, não tem jeito, tem que continuar se cuidando, tá? Aconteceu o seguinte, gente. Aqui tem muito... aconteceu semana passada em Manaus um vídeo de um motoboy que foi agredido por um homem. Esse motoboy estava fazendo a entrega e na entrega ele tinha que receber o pagamento.
E o comprador não tinha esse dinheiro, então ele se recusou a entregar o produto. Aí ele foi agredido e o comprador tomou o pedido, né, que ele fez do motoboy, né? Então não está tendo muita repercussão essa situação. E esse homem, esse agressor precisa ser punido, não apenas pela plataforma, ser banido da plataforma, nunca mais poder pedir na plataforma, mas ser autuado civil e criminalmente, né? Porque não se faz uma coisa dessa, isso é um absurdo, né? Aí tem uma história também, né? Até aqui uma história de um homem que quase caiu no golpe do motoboy, né? O que é esse golpe? É um golpe bastante absurdo, né? É uma falsa entrega. E aí, para liberar a entrega, a pessoa precisa fazer uma selfie. Só que essa selfie era o aplicativo de um banco para autorizar empréstimo, financiamento, entendeu? Então a pessoa ficava no prejuízo. E aí o cara pegou, filmou, descobriu que ia ser golpeado, fez foi lá receber a entrega e tomou o celular do sujeito que viu que estava coberto, né, com uma fita, o negócio do banco, né? Se tratava de um golpe, né? E teve publicitário que teve carro financiado no nome dele por golpista, né? Mas, gente, essa questão de golpe é uma coisa que poderia ser solucionada facilmente se houvesse mecanismo de rastreio desse dinheiro. Eu acho. Se houver mecanismo de rastreio do dinheiro, golpista não se cria. Tá? Golpista não se cria. Tá? E, infelizmente, mesmo com os casos absurdos, né, que aconteceram nessas últimas semanas, o caso do Moise, que foi morto a pauladas, o caso lá no Rio de Janeiro, do homem que foi morto a tiros porque o policial achou que era um ladrão. E no Rio de Janeiro teve o clássico Flamengo e Fluminense, que teve mais um caso de racismo, um torcedor chamando o jogador Gabigol de macaco. Então assim, nem sei o que dizer a respeito disso, porque parece que o pessoal não tem vergonha na cara de ser racista. O racista não tem vergonha na cara. Tem um neonazista aí lá da Alemanha que tá querendo vir pro Brasil. Você vê, né? Essa ditadura ideológica de quinta série está atraindo o que há de mais podre e nojento na face da Terra, o que há de mais podre e nojento na humanidade. Neonazista vindo aqui para o Brasil porque ele acha que está sendo bem-vindo. É uma coisa assim absurda. Muito absurda mesmo. E a gente precisa quebrar essa história aí. Esses caras precisam se sentir incomodados. É uma coisa assim absurda mesmo. Aconteceu. E também tem uma outra história também absurda também lá em Fortaleza. Um policial de folga matou dentro de uma delegacia um rapaz de 19 anos. E aqui está dizendo aqui que o menino estava algemado e levou 15 tiros algemado.
que passa na cabeça de um cara desse? Esse cara não tem a menor condição, né? O policial desse não tem a menor condição de trabalhar nas ruas. Porque não tem equilíbrio emocional. Como é que ele vai cuidar da segurança das pessoas sendo uma pessoa totalmente desequilibrada? Essa é a pergunta que eu faço. Agora, venhamos e convenhamos, a pressão sobre a segurança pública é enorme. Porque nós vivemos em um sistema que é feito para isso. É uma máquina de moer carne. É uma máquina de moer gente. Principalmente se for gente pobre, se for gente preta, se for mulher. Né? Então fica difícil. Né? Fica difícil mesmo. Bem, seguindo aqui para frente, tá? Que aqui tem mais coisas aqui, né? Tem aqui desaceleração da alta de óbitos, que nem eu estava dizendo. Na Europa já disseram que já passou, né? O pior, já tem país já liberando de novo as coisas, né? Corinthians ganhou finalmente, sem o Silvinho. Que beleza. E temos o gol digno de Puskás, o zagueiro quase um pouco depois da sua área, meteu um chutão de primeira antes do meio do campo e fez um golaço. É um zagueiro do Salgueiro de Pernambuco. Que golaço, né? E parecia que foi consciente mesmo, viu? Foi consciente. O cara pegou, viu que o goleiro estava longeão e pegou e meteu dali mesmo, né? E também não podemos dizer aqui, dar os parabéns ao Senegal, que nos pênaltis venceu o Egito e conquistou o título inédito da Copa Africana de Nações. Gente, o Senegal bateu na trave 2 vezes, né? E poderia ter sido uma vida mais fácil, né? O Sané, jogador o Mané, quer dizer, Sadio Mané, perdeu um pênalti, né? O goleiro defendeu no tempo normal, poderia ter complicado a vida, mas ele bateu a última cobrança e ganhou, e a equipe dele, o Senegal, ganhou a Copa Africana de Nações. Merecidíssimo, tá? O futebol africano está cada vez melhor e isso reflete na competitividade. E outra coisa que eu acho muito maravilhoso, os uniformes das equipes africanas são lindos, maravilhosos, né? E a gente pede que a situação melhore ainda mais. Vai ter lá a semifinal lá do Mundial de Clubes, lá, o Palmeiras vai estrear lá, e a equipe que vai jogar contra o Palmeiras se classificou e gente, teve o técnico da equipe questionou por que o futebol sul-americano tá à frente, assim, vai direto para a semifinal, entendeu? Eu acredito que seja uma certa provocação, tá? Mas o futebol se resolve na bola e a América do Sul ainda produz uma grande quantidade de atletas, apesar de que está sendo, sim, superado pela África. A África tem muitos jogadores muito bons, né? O Mané, Sané, o próprio Salah do Egito, né? São jogadores muito bons, de excelente qualidade.
e temos muitos jogadores bons, né, na África, mas o futebol sul-americano é um futebol que já está estabelecido há um bom tempo. É um futebol mais do que centenário, tá? E aí você tem uma questão de tradição. Futuramente pode ser que a coisa mude? Pode ser que a coisa mude. Eu imagino que o único problema é questão de datas e imposição da UEFA, para que houvesse um Mundial de Clubes nos moldes que foi o de 2000, em que haviam grupos, né? Não era eliminatórias, né? Simples, eram grupos, e aí esses grupos disputavam as partidas, e aí chegava a final ou semifinal, né? Então era diferente e era mais igualitário, tá? Mas há uma pressão da UEFA para não haver esse tipo de torneio de clubes, porque né, infelizmente existem o dinheiro manda e manda muito, né, no futebol, e esse dinheiro ele é aplicado nos clubes e não nas federações, né? Então por isso que tem essa situação. Eu não tiro a razão do técnico acho que é Al Ahly, né? Eu não tiro a razão do Al Ahly, mas eu entendo que essa fórmula ela tem uma pressão financeira para isso, tá? Bem, que a sua semana seja de muita alegria, paz e felicidade. Que tenha muitas realizações, coisa boa, coisa legal, porque tem que ser. A vida tem que ser legal. Se a vida não for legal, não vale a pena. Não vale. Pode apostar. E a vida tem que ter a sua leveza, tem que ter seus momentos de prazer. Viver no martírio não compensa, cansa. Cansa viver sofrendo. A gente quer fazer que nem aquela música do Gonzaguinha, né? A gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. A gente quer ter nosso direito, quer ter nosso respeito, quer ser uma nação, quer ser um cidadão. Não um cidadão de bem, mas um cidadão do mundo, que possa fazer coisas boas, não para si, mas para o mundo. Que nem os defensores lá da Amazônia, os guardiões da Amazônia, que estão lutando lá na selva para para preservar a floresta. Será que a gente precisa ter esse tipo de pensamento? Por falar em preservar, essa semana eu tenho uma palhaçada que tá rolando aí. Eles querem colocar uma lei que flexibiliza o acesso a armas a colecionadores, entre aspas. Vamos fazer campanha nas redes, pressionar os senadores a votar esse absurdo. Porque a bala, a arma, ela não vai para o pobre. Ela vai para o rico e vai para o criminoso e vai para o miliciano. E a gente quer o quê? Dinheiro no bolso, emprego, saúde, educação e comida no prato. É isso que a gente quer. E com isso eu dou por encerrado esse bom dia para quem e que esse dia seja bom, hein? Depois você me conta. Comentem nas
plataformas de streaming, curta, compartilhe. Tô nem vendo. E me sigam. Sigam o podcast. Um beijo no coração de vocês. Até breve. Este episódio é produzido pela Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.